E aí, beleza? Hoje eu tô aqui para te dar uma dica de livro, um livro que vai ajudar você e você vai conseguir fazer arranjos lindos e deixar suas músicas muito mais interessantes, entendeu? É esse livro aqui, Arranjo, do Carlos Almada. Bom, o Carlos Almada tem outros livros, né? Ele tem um de harmonia que o pessoal conhece bastante. E o que é legal dele é que ele passa de um jeito muito prático, né? Ele passa de um jeito muito simples, então essa é a ideia aí de arranjo. Ele ensina desde o início, então ele mostra as famílias dos instrumentos, né? A família dos instrumentos de percussão, de cordas, de metais. E cada instrumento desse, além de ele falar a característica, ele fala também a linguagem. Então a idiomática desse instrumento e também como misturar ele com outros instrumentos, né? Como você conseguir então sonoridades bem bacanas aí juntando, por exemplo, violão com baixo, com harpa, com cordas, né? Juntando saxofones com trombone, trompete. E você vai conseguir fazer arranjos, se você realmente estudar esse livro, como esse aqui que eu vou te mostrar agora. Então agora eu vou entrar um pouco mais a fundo aqui, falando um pouquinho sobre cada capítulo. Ele começa no livro falando sobre a classificação dos instrumentos. Então, ó, quanto ao meio da produção do som, né? Então a cor do instrumento que ele fala, e quanto à funcionalidade dele. O que ele quer dizer? Quanto ao meio de produção, é se ele é produzido assoprando, batendo, tocando a corda, né? Então tem diferentes meios aí de produção. E a funcionalidade, se ele está funcionando melodicamente, harmonicamente. Alguns instrumentos funcionam mais, né, para mais de uma coisa. Ele pode ser harmônico ou melódico. Outros, eles são só melódicos, mas podem, num momento, estar participando de uma harmonia. É o caso dos instrumentos de sopro e tal. Então ele vai fazendo essa divisão, né, para a gente começar a perceber o que é fazer arranjo, né? O que você é arranjar. Porque arranjar não é só passar uma música simples para vários instrumentos, para uma orquestra, por exemplo. É também fazer um arranjo para violão solo, por exemplo, para piano e baixo, piano e violão. Isso também é um arranjo, né? E aí ele vai seguindo aqui. Normas de escrita, então é muito legal porque ele fala bastante sobre partitura, como escrever na partitura de um jeito certinho, para o cara que for ler, né, quando você então levar para um estúdio, para um show, o cara que for ler, ele conseguir entender perfeitamente o que está acontecendo e tal. Então, ó, sinais de expressão, articulação, fraseado, tempo, caráter, estilo. Então isso que é muito legal, ele vai falando esses sinais para você, quando você pede que cresça, né, o volume, quando o volume abaixe, quando faça um acelerando, um ralentando. Então tudo isso ele explica e fala que é muito importante. Por isso que já é no começo do livro, realmente para você conseguir dar expressividade, né, e arranjo, nada mais é do que colocar cores, colocar expressividade na sua música. Então, para você conseguir isso, você vai precisar saber desses sinais, né? E saber como mostrar eles aqui. E aí depois ele vai falando, ó, outras normas, de escrita, então proporção, alinhamento e ordem de instrumentos da grade. Quando você vai fazer então uma grade, né, de instrumentos, tem uma ordem certa. Não é assim, né? Qualquer instrumento, então você vai ver que estão lá em cima os sopros, a flauta, tal, né? Depois lá embaixo as cordas, aí no meio tem a percussão, tal. Então tem um jeito certinho tudo de fazer, né? E também mesmo quando a gente faz aqui no computador, que eu sempre estou fazendo aqui no meu canal, eu tento pensar, né, nessa ideia aí de onde eu vou colocar cada instrumento, né? Pra gente não se perder, entendeu? Senão você se perde, uma hora fica tanto instrumento que você não sabe mais onde está cada coisa. Realmente tem que se organizar nisso. Aí depois ele vai vindo aqui, ó, a base rítmica. Então ele começa a falar sobre os instrumentos, aí ele fala sobre a bateria, aí ele passa escrita, exercícios, toda hora ele está passando exercícios para você fazer. Então, faça uma levada de tal estilo, tente fazer a levada do que eu passei. Então ele mostra levadas escrito na partitura, né? Então a levada do baião, do jazz, do samba, do rock, né? Uma, duas levadas de rock, de reggae, né? Então ele vai mostrando essas levadas e fala para você fazer exercícios, mudando um pouco, né, essas levadas. Então muito bacana mesmo essa parte. Aí depois vem percussão. Então ele fala sobre vários instrumentos de percussão, tanto que a primeira parte, né, porque percussão é a maior família de instrumentos, né? Tem caras que fazem aí, o Tchaikovsky, tem uma música dele que ele pediu para ter um canhão, e isso é percussão, né, se a gente for ver. E aí ele fala sobre isso. Depois ainda na base rítmica, o baixo.
né? Então você vê que o baixo ainda tá na cozinha, que a gente chama, né, na banda. Então ele vem falando do baixo aqui, ó. Aí ele fala, então, diferenças entre baixo elétrico e contrabaixo acústico, né? Efeitos, funções do baixo, algumas orientações na criação de uma linha de baixo. Então isso é bem legal, realmente as orientações deles são muito boas para você criar boas linhas de baixo. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal ensinando como criar boas linhas de baixo. Me baseei bastante nesse livro aqui, pode ter certeza. Depois, integração do baixo com a bateria e algumas levadas básicas do baixo. Então, como eu estou dizendo aqui, ele sempre vai mostrando na prática, né, como você fazer isso. Depois, ó, instrumentos violão e guitarra, que ele também está pondo aqui na base rítmica, né? Então, a diferença entre o violão e a guitarra, os recursos, né? Como escrever, então, a idiomática do violão e da guitarra, tudo isso, né, para você, então, conseguir fazer um trabalho legal com os instrumentos. O que é o mais importante, né, que ele está falando aqui desde o começo? É você saber economizar, né? Você saber por poucas coisas e coisas estruturais. Então que fiquem bonitas na sua música e que não fica, né, atrapalhando um ao outro. Então cada instrumento faz um pouquinho. E o que esse instrumento pode fazer? Pouco e bem feitinho, bonito. Então ele mostra o violão, os dedilhados, a guitarra, o que pode fazer junto com o violão, né? Então bem bacana essa parte também. Aí ele fala sobre o piano. Então ele fala características, principais funções, escrita, redução para piano. Esse capítulo é maior, né? Porque o piano é realmente o instrumento do compositor, né? Eu sou violonista, assim, de primeiro instrumento, né? Já tenho CD gravado, fiz shows na Europa, na Índia, aqui no Brasil, vários. Então eu sou violonista mesmo. Mas eu sei piano. Eu não sou meu top no piano, mas eu sei piano legal para conseguir compor, para conseguir escrever. Porque o piano realmente é um instrumento completíssimo para compor, né? Tanto que essa parte de redução para piano é isso. Como você pegar, então, uma coisa gigante, né? Uma coisa, às vezes, de orquestra e reduzir para o piano. Né? Você consegue todas as funções, né? A parte rítmica, melódica, harmônica, simplesmente dentro do piano. Isso que é muito legal. Depois, ó, forma e planejamento. Ele sai um pouco então, dos instrumentos e ele mostra, então, que a gente pode fazer um gráfico, né? Quando você pensa então em fazer a forma da música, fazer realmente um gráfico, um mapinha dela, para você não se perder, porque é muito fácil se perder na hora da composição, né? Então esse planejamento de como pensar também, quando pôr mais instrumentos, quando secar, tirar os instrumentos. Então você chegou num ápice, tem vários instrumentos, aí depois do ápice você dá uma secada e faz um solo, vai ter 2, 3 instrumentos tocando juntos, né? E aí ele entra na família das madeiras, então. Então ele fala sobre a flauta, clarinete, o saxofone, né? Então ele fala primeiro, depois ele vai falar sobre outras madeiras. Então flauta, clarinete, saxofone, ele mostra como os outros instrumentos, a idiomática de cada instrumento, né, como funciona. Ele está mostrando sempre também a tessitura. Então quais são as notas? Isso é muito importante que o instrumento toca de qual a qual nota. Isso é o mais fácil da gente errar quando a gente está arranjando, é você fazer coisas impossíveis, né, para o cara tocar. Então ele mostra essa tessitura, cara, isso daí ajuda muito. Né? É legal porque tem bastante coisas gráficas, assim, pra você até tirar foto, pegar alguma coisa e deixar guardado no seu computador, assim. Que aí você, já, puta, como é com esse instrumento, qual que eram as notas mesmo? Já vai lá direto, tá, legal, então esse é o trompete, clarinete. E aí ele fala dos saxofones, que são, né, vários tipos de saxofones, ele fala sobre essa família, os mais usados, né, que é o tenor, o barítono, o alto e o soprano. Então ele vai falando sobre esses saxofones, como utilizar eles. E aí depois de falar um pouco sobre as madeiras, ele entra na parte de que ele chama de soli. Soli nada mais é do que os voicings, né? Condução de vozes. Aqui no meu canal tem também vídeos falando sobre condução de vozes, voicings, né? Então o soli, ele, explica de um jeito muito da hora. Eu acho essa, a melhor parte do livro, juro mesmo, assim. Porque ele começa a explicar e você começa, então, a juntar com o que você estudou antes, com os outros instrumentos, e começa a abrir, então, os voicings com 4 saxofones, com trompete, viu? É daí que você vai chegando nisso que eu te mostrei agora no começo do vídeo. Então você vai chegar a fazer arranjos desse jeito. E ele vai ensinando a harmonizar. Isso que é bacana, não é simplesmente, é assim que abre. Não, ele vai ensinando de um acorde para o outro, quando tem dissonância, como tratar dissonância. Então essa parte é uma parte de harmonia junto, sabe? De composição mesmo, condução de vozes. Cara, sensacional. Essa parte eu acho realmente muito boa, assim. Então ele começa só a 2 partes. Então se você usa 2 instrumentos, né? Então vai ser, por exemplo, trompete e saxofone, sei lá. Ou clarinete e oboé, né? Que são outros instrumentos aí de madeira.
Depois sole a 3 partes, que vai juntar um instrumento. Depois a 4, por exemplo, 2 sax, um trombone e um trompete. Fica muito legal fazer sole desse jeito. Depois sole a 4, 5 partes. E aí depois você faz a 6, a 7, né? Quando você chega no 5, você faz tudo isso. E ele vai explicando mesmo como fazer os drops, né? Então você descer as notas, em vez de deixar uma abertura no acorde, você desce essas notas. Cara, muito bacana mesmo. E aí depois ele fala aqui, ó, capítulo 7, metais. Então ele começa a falar sobre os metais, e ele fala sobre o trompete e o trombone, né? Que são os metais aí mais conhecidos. Ele falou sobre então algumas madeiras, agora falou um pouco dos metais. E aí você vai ver a diferença entre o saxofone, que é das madeiras, né? Por causa da palheta que você põe na embocadura. O trompete vai ser então um negocinho que você põe aqui de ferro, né? Um bocal de ferro, por isso que ele é dos metais. E também eu vou falar tudo o que falou nos outros, né? Tessitura, idiomática, com o que dá pra juntar, tudo isso que nem nos outros instrumentos, trompete e trombone. Depois ele vem pra escrita vocal, olha que da hora, ele começa a falar então de coral, né? Como escrever para vozes, então também vai juntar essa parte de condução de vozes, harmonia, né? Bem bacana mesmo. E depois ele fala sobre solo e segunda parte. Aí já é uma harmonia mais moderna, então é mais legal ainda, eu acho, sabe? Quando esse solo e segunda parte, ele vai falando então sobre, ó, voices em quartas, voices em clusters, né? Voice em estruturas superiores. Cara, muito da hora mesmo, né? Até foi o último vídeo que eu fiz falando sobre estruturas superiores. Dá uma olhada lá que você vai gostar. Então, você vê que ele vai até pra essa coisa bem moderna. E tudo isso você consegue fazer mesmo. Você viu que eu mostrei aqui pra você? Dá pra fazer mesmo. Em casa, assim, nos programinhas, né? Depois vem as madeiras segunda parte. Aí as madeiras mais da orquestra mesmo, que não são tão populares, né? Que é o oboé, o fagote, né? São instrumentos que muita gente nem conhece. Então depois você vai conhecer o que é isso, né? Oboé e fagote, dois instrumentos muito legais. Aí ele fala sobre melodia, então ele começa uma parte agora mais de composição. Então como você estruturar a melodia, fazer desenvolvimentos de uma melodia, né? Ó, a relação entre melodia e harmonia, ó, ponto culminante, motivo. Ele vai falando várias coisas para como utilizar, pegar uma melodia simples e meio que picotar ela e colocar em várias partes do seu arranjo, né? Então você vê que ele não fala só de como colocar instrumentos, ele fala da estrutura do arranjo, tudo isso, né? E aí ele vem falar sobre transformações melódicas, né? Então ele mostra mesmo técnicas de transformação, a transposição, a aumentação, diminuição, inversão, retrógrado, né? Então ele vai mostrando todos... Também tem vídeo aqui no meu canal falando, tem lá como fazer uma melodia de 7 maneiras diferentes, como fazer uma música em 5 maneiras diferentes. Procura no canal que você vai achar esses vídeos aqui. E aí depois, então você vê quanta coisa que ele tá falando, né? Composição, arranjo, várias coisas. Depois ele fala de variação, então ele, ó, combinações de motivos, interpolação de notas dos acordes, variação rítmica. Então, junto com isso, né, essas ferramentas de modificar uma ideia inicial aí. E depois ele fala dos metais parte 2, então também metais da orquestra, então a trompa, a tuba, né? Que não são muito usados assim na música popular, mas ele também tá falando, como sempre, tudo que ele já falou dos outros, assim, né? E depois backgrounds, ó. Então, ó, notas guia, contraste e semelhança, background harmônico, background rítmico. Então ele vai falando sobre essas coisas que você põe por trás, né? O que você pode juntar, então, cordas com instrumentos de metal, tal, para fazer esse background, essa cozinha por trás. Não só, então, usando baixo, bateria e violão, mas usando outros instrumentos. E aí ele chega nas cordas, né? Que a gente não falou aqui ainda, que é o violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Então, esses 4 instrumentos de corda, e ele explica, profundamente sobre isso. Escrita para grupos de corda, grupos de câmara, orquestra de cordas. Depois ele mostra a literatura sugerida para análise, para você procurar e ouvir, né? E ver como é que os caras fazem. Então, muito legal mesmo, né? Depois que ele já falou de tudo isso, de voice e tal, as cordas é o mais fácil, né? Dá mais para brincar, assim. Aí ele fala sobre textura polifônica, ainda tem mais coisa, ele fala sobre textura, então, que é o contraponto, né? Ele fala sobre isso, ensina também um pouco de contraponto. Ó, ele explica aqui que é o contraponto barroco, clássico, né? E o romântico atonal, contraponto na música popular. Claro que ele explica por cima, né? Porque só contraponto vai aí anos e anos de estudo, né? Pra você realmente entender contraponto. Depois ele fala de outros, ó, de outros instrumentos, né? Desculpa. Então a harpa... Percussão parte 2, ó, ele fala de outros tipos, xilofone, vibrafone, glockenspiel, celesta, vários instrumentos diferentes. Aí ele fala sobre tratamento orquestral, para terminar, né? Ele tem apêndices muito legais também, que ele vai mostrar
Aqui, ó, cifragem analítica funcional, ó. Desculpa aqui, eu dei uma viajada. Mas você vê, tem um monte de coisa mesmo, viu, galera? E sempre com exemplos, né? Isso daqui, ó, sempre tem exemplos na partitura do que você pode fazer. Isso daqui é no meio do livro, ó, sempre, ó, tá vendo? Qualquer coisa que eu abro aqui vão tendo exemplos musicais. Então isso que é legal, é bem na prática mesmo esse livro. Então, se você quer realmente se tornar um compositor, aprender arranjo, eu digo pra você, minha dica é que esse seja o primeiro livro aí que você leia sobre arranjo. Você vai ter já uma ideia global e já vai conseguir realmente pôr em prática essas ideias. Legal? Então deixa um comentário aí com sugestões ou com perguntas e a gente vai se falando e se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais!